Bom, e seguimos aqui no nosso curso, e a ideia é que nós sejamos muito práticos. Então, a partir de agora, eu vou me deter sobre os passos da Lectio Divina, mas sempre de forma muito prática. Mais do que teorizar, né, sobre a Lectio Divina, eu quero te mostrar como fazer a Lectio na prática, tá bom? Então, esse é o grande objetivo do nosso encontro aqui. Eu vou compartilhar com vocês daqui para frente, como base, né, para esse nosso encontro, 46 teses sobre a Lectio Divina que foram publicadas no Breviário de São Bernardo, tá bom? Então, é um texto antigo que reuniu o que diversos místicos, diversos autores de literatura cristã, de literatura mística, falaram sobre a Lectio Divina, tá? Então, é uma reunião de escritos sobre a Lectio e que eu vou passar uma por uma aqui com você, tá bom? E começamos então pela leitura, né? Pela leitura que é a fase que geralmente a gente mais ignora, né, na Lectio, mas é a mais importante, né? Assim, a mais basilar, por assim dizer. O abade Gilbert de Royan, né, do século XII, ele nos repreende com sua censura, ecoando através de 8 séculos. Você que ora correndo, mas demora-se longamente com livros, você que é fervoroso na leitura e morno na oração. A leitura deve servir à oração, dispor os afetos e não devorar as horas nem engolir os momentos de oração. Quando você lê, você é ensinado sobre Cristo, mas quando você ora, você se une a Ele em uma conversa familiar. Quão mais encantadora é a graça de falar com Ele do que sobre Ele. Lectio Divina é a arte de conversar com Cristo ressuscitado através das Escrituras. A conversa começa com a escuta e depois com a fala. Se alguém responde antes de ouvir, é sua tolice e vergonha. Então este primeiro ponto, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai colocar a leitura na perspectiva correta. Por que nós fazemos a leitura na Lectio Divina? Ora, a leitura está ordenada para a oração. O propósito, a finalidade da leitura é justamente a oração. É para isso que nós praticamos a leitura. Então, quando você se depara com o texto da Sagrada Escritura, que você vai fazer a sua lectio, você precisa ter isso em mente. Eu estou indo ler esse texto, mas eu estou indo em vista da oração. Então eu preciso tirar um proveito dessa leitura, um proveito que me leve à oração. Mas é importante aqui, né, um outro porém, é importante também não se aproximar como você se aproxima de um texto qualquer. É importante se aproximar como quem está falando com Cristo ressuscitado. E na leitura não é a sua vez de falar. Quando você está diante de alguém mais importante, você silencia e você espera a sua oportunidade de falar. O mesmo deve ser na Lectio. O primeiro passo é fazer a leitura não querendo encontrar o que você vai falar para Deus, mas ouvindo o que Ele tem para falar para você. E como Ele fala? Por meio de sonhos, visões e revelações? Não. Ele fala por meio da letra. Ele fala por meio do que está escrito. Então é naquela palavra, naquele texto, Deus está falando com você. Um primeiro exercício prático, portanto, diante da Sagrada Escritura, quando você for fazer a sua lectio, é um ato de fé. Você leu aquele texto, a primeira coisa é: eu creio que isto é palavra de Deus. Mas eu creio que isto é palavra de Deus para mim agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre que texto escolher para fazer Lectio Divina, né? Mas vamos supor que você vá aderir aqui à minha sugestão, que eu vou fazer mais à frente,
E você vai, de fato, recorrer ao texto da liturgia diária para fazer a sua lectio, né? Então, por exemplo, hoje é dia 27 de dezembro, dia de São João Evangelista, né? O ano C da nossa liturgia. E o Evangelho, ele começa da seguinte maneira, né? Tem a primeira leitura, o Salmo, mas o Evangelho começa da seguinte maneira. Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Talvez você bata o olho nesse texto e ele não te diga nada imediatamente. Você não consiga captar nada assim que te leve à oração. Se isso acontecer, o que você deve fazer é parar diante desse texto e falar: eu creio que isto é palavra de Deus e é palavra de Deus para mim. É isso que eu preciso ouvir de Deus agora, hoje. Se você fizer esse ato de fé, a próxima leitura vai ser diferente. Porque na próxima leitura você vai começar a captar o que o verbo de Deus está falando para você. Não são palavras, não são vozes que possam ser ouvidas, como vai dizer o Salmo. Existe algo que Deus fala por meio da palavra que não é traduzido na letra, mas começa lá na letra. Então encare a letra com fé. É isso que Deus está falando para mim hoje. Eu tenho fé que isto é palavra de Deus e é palavra de Deus para mim. Segundo ponto aqui da nossa meditação. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é alimento real e nós precisamos dela. E o segundo ponto, então, para a gente meditar aqui, para a gente já ir assimilando o modo como nós nos aproximamos da palavra quando vamos fazer a nossa lectio determina se a lectio será produtiva ou não. Eu preciso me aproximar da lectio como quem tem fome. Eu tenho fome de ouvir a palavra de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. Fome de ouvir a sua revelação. Eu preciso querer que a palavra fale algo comigo. É preciso desejar que a palavra fale algo comigo. Terceiro ponto. Ouça-me atentamente e coma o que é bom e deleite-se com alimentos ricos. Olha que maravilha. Com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a Escritura, nós precisamos nos deleitar. Não é qualquer alimento que está sendo posto diante de nós. É o alimento que alimenta. É um alimento que sacia. É um alimento rico. É um alimento bom. Então é preciso ter sabor. É preciso ter sabor ao consumir esse alimento. Portanto, eu devo me aproximar da palavra com essa disposição. A Bíblia é um alimento rico. Tem gosto ótimo. Tem sabor. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Olha que lindo. Quando a estamos lendo corretamente, quando lemos a Bíblia corretamente, a Bíblia é mais doce do que o mel. Tem sabor, porque é palavra de Deus. Tem sabor porque é revelação de Deus. Porque é Deus quem está falando. Quarto ponto. E, no entanto, não podemos alcançar de forma alguma esse comer, essa doçura, sem a ajuda de Deus. Santo Agostinho nos exorta: ore para entender as Escrituras. São Isaac de Nínive acrescenta: não se aproxime das palavras misteriosas das Escrituras sem oração, sem pedir a ajuda de Deus. Você deve pensar na oração como a chave que desvenda a verdade das Escrituras. Nós não nos aproximamos da Escritura como nós nos aproximamos de um livro qualquer. Se eu estou lendo um livro, sei lá, de filosofia, ou de biologia, ou de geografia, de história, é óbvio que eu vou me deter diante daquele texto e eu vou usar as minhas capacidades para interpretá-lo.
É óbvio. Mas não é assim com a Escritura. Não são palavras, não são vozes que podem ser ouvidas. Repito o salmo que já citei. A Escritura é um algo a mais. Só Deus pode me dar o sentido que o Verbo Divino quer me dar neste momento. Só a graça de Deus pode me revelar qual é o sabor que nesse momento a Escritura quer me mostrar. Deus quer me mostrar por meio da Escritura. Só o Espírito de Deus. Então, se de repente você tem dificuldades para entender a Escritura, você se debruça diante da Bíblia e não entende, faça o exercício de orar, pedindo a Deus que te ilumine na compreensão da Escritura, que te dê a capacidade de captar o sentido espiritual daquilo que você está lendo. Quinto ponto. Oramos para poder ler bem. E tendo ouvido Deus falar, então falamos com Ele em oração. A oração está em ambos os lados, como diz São Jerônimo. A lectio segue a oração e a oração a lectio. A palavra lectio está traduzida aqui, mas o que está sendo falado aqui é a leitura segue a oração e a oração a leitura. Dom Alessandro Barban esclarece: a oração é o suporte e o pano de fundo da lectio, mas também é o seu objetivo final. Isso aqui é fantástico. Lembra que eu falei lá na aula anterior, ou nessa aula, não me recordo, sobre a necessidade de ignorar aqueles passos tradicionais da lectio? Né? Necessidade de ignorar. Por quê? Porque não é essa coisa engessada de primeiro uma leitura, depois uma meditação, depois uma oração. Quando você faz a lectio, né? Então, por exemplo, nesse texto que eu mencionei aqui, né, do lecionário de hoje, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Se eu fosse seguir metodicamente, né, a lectio divina, não é isso, né, mas se eu fosse seguir como as pessoas ensinam e praticam por aí, eu continuaria a leitura até o final. Mas a lectio divina é método de oração, então tudo está ordenado para oração. Se de repente esse primeiro versículo me capturou, eu não preciso avançar. Eu paro aqui mesmo e eu fico aqui. Meu Deus. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. De repente o desespero de Maria Madalena me captura. Eu não preciso avançar porque aqui eu já tenho matéria-prima para trabalhar. Eu já tenho matéria-prima que vai me levar à oração. Eu paro. Olha o desespero de Maria Madalena. Olha o amor de Maria Madalena. Olha a expectativa, a espera que Maria Madalena tinha do Senhor. Oh, meu Deus. Até que eu meditei, mas aí eu entro na oração. Oh, meu Deus. Dá-me este mesmo amor de Maria Madalena. Esse desespero, essa mesma fome. Hoje eu não tenho essa fome. Hoje eu sou medíocre. Hoje eu sou preguiçoso, mas me dá essa fome de Maria Madalena. Me dê essa fome. A leitura virou meditação, mas logo virou oração. Mas lembre, se de repente eu bati o olho nesse texto e não tive compreensão alguma, eu paro e rezo: Senhor, me ajuda a compreender. Me ilumina. Eu não conectou esse texto aqui, não bateu. Me ajuda. Então a oração é a grande finalidade da leitura da lectio divina, né? Sexto ponto. Deus faz a lectio acontecer, não nós mesmos. Lectio é o trabalho do Espírito Santo. Como diz Dom Bernardo Oliveira, o Espírito inspirou as Escrituras
portanto, está presente e fala através delas. Se ele inspira, também expira. Olha que o grande protagonista da Lectio Divina é Deus. Não é você que com o seu conhecimento, com a sua bagagem teológica, cultural, filosófica, vai tirar proveito da Bíblia, não. É Deus quem vai te mostrar alguma coisa. É Deus quem vai te revelar alguma coisa. Por isso que só pratica a Lectio quem tem um coração humilde. Humilde para deixar de lado os seus conhecimentos, as suas exegeses, e estar disponível para ouvir o que Deus tem para falar naquele momento. 7º ponto. Isso também deve aumentar nossa reverência ao nos aproximarmos. Como Dom Bernardo também diz, preste atenção. É Deus quem deseja falar com você e aguarda sua resposta. E aqui eu preciso pegar um gancho, né? Lectio Divina não se faz em qualquer lugar. Lectio Divina não se faz com tempo indeterminado. Se você quer praticar a Lectio Divina, você precisa ter lugar e tempo determinado. É 1 hora que eu vou dedicar para a Lectio Divina. Então é 1 hora, de verdade, cronometrada. É 40 minutos, é 20 minutos, é 15, é 10 minutos, não importa. Mas você tem que cronometrar. Não deixa, né, assim, solto. Enquanto eu estiver aqui com inspiração, eu continuo. Não. Tenha tempo. Talvez você vai dedicar um tempo e você vai começar lá um trecho do Evangelho que você selecionou e você não vai sair do primeiro versículo. Boa, acabou o seu tempo, fecha e vai fazer as suas obrigações. Maravilha. Talvez não. Talvez o tempo que você dedicou, dá tempo de você ler todo o Evangelho, ainda sobra um tempo. Maravilha, você pega um outro livro, né? Um livro de leitura espiritual, uma imitação de Cristo e tal, e se dedica a completar esse tempo fazendo essa leitura espiritual. Mas tenha tempo. Não dependa dos seus afetos, não dependa dos seus sentimentos. Tenha um compromisso de ter aquele tempo em que você com certeza irá ouvir e falar com Deus. Você terá o seu tempo de oração. E você não ouve Deus em qualquer lugar. Não tem como eu fazer a Lectio Divina, por exemplo, na fila do banco. Não tem como eu fazer a Lectio Divina na academia. Né? Não tem como eu fazer a Lectio Divina no ponto de ônibus. Para fazer a Lectio Divina, eu preciso ter um tempo de recolhimento. Se o seu dia é muito corrido, meu Deus, eu trabalho o dia inteiro. Maravilha. Então, seleciona um tempo. É 10 minutos? Ok. Vai pro banheiro lá do seu trabalho, se tranca na cabine do banheiro, 10 minutos. Mas tenha lugar reservado e tempo determinado para fazer a sua Lectio. Senão, não vai para frente. Tá bom? 8º ponto. Como diz Santo Ambrósio, como no paraíso, Deus caminha nas Sagradas Escrituras buscando o homem. Então, olha que lindo. A Lectio Divina é esse duplo movimento. É você que está buscando a Deus na leitura, mas é Deus que está buscando você para se revelar a você. Vá com o coração disponível. Deus está procurando você. 9º ponto. Cesário de Arles nos desafia a ver a grandeza e a santidade desta tarefa de leitura sagrada. Quando nos pergunta: qual para você parece maior, a palavra de Deus ou o corpo de Cristo? Falando aqui do sacramento da Eucaristia, né? Se você quiser responder corretamente, responderá que a palavra de Deus não é menos que o corpo de Cristo. Portanto, assim como tomamos cuidado quando recebemos o corpo de Cristo, para que nenhuma parte dele caia no chão, da mesma forma, devemos garantir que a palavra de Deus que nos é dada não se perca para as nossas almas, porque estamos falando ou pensando em algo diferente. Aquele que ouve negligentemente, de forma negligente, a palavra de Deus, é tão culpado quanto aquele que, por descuido, permite que o corpo de Cristo caia no chão. Olha a gravidade dessa afirmação.
Assim como nós, quando comungamos, tomamos cuidado com as mínimas partículas da hóstia consagrada que eventualmente fique na nossa mão, tomamos cuidado para que nenhuma partícula ali se perca, nada se perca. Assim nós devemos nos aproximar da palavra. Nós não podemos perder nada do que Deus quer nos falar por meio da sua palavra. E torna-se culpado por negligência quem se aproxima dessa palavra de forma displicente. De forma a não querer aproveitar tudo que Deus quer falar por meio da sua palavra. 10º ponto para a gente encerrar essa aula. Nossos corpos precisam de alimento diariamente. Assim como as nossas almas precisam da palavra diariamente. Como comer uma boa refeição? As escrituras levam pelo menos 30 minutos para serem consumidas. De fato, uma refeição comida em menos de 15 minutos não pode ser digerida. Que comparação maravilhosa! Nós precisamos de alimento físico todos os dias. A nossa alma precisa da palavra todos os dias. Assim como uma boa refeição, ela precisa ser mastigada. E a gente precisa, né, para que a gente tenha uma boa refeição, deter tempo nessa refeição. Assim também nosso relacionamento com a palavra. A gente não pode ter um relacionamento corrido. A gente não pode correr no relacionamento com a palavra, não. A gente precisa parar diante da palavra, saboreá-la, mastigá-la. E aqui retoma aqueles pontos que eu já falei com vocês sobre ter um tempo, né, para você se dedicar à palavra. Bom, esses são os primeiros pontos que eu quero tratar sobre a leitura. A ideia era ser uma aula de leitura, uma aula de meditação e etc. Mas não vai dar. Então eu vou encerrar por aqui e eu volto na próxima aula com uma segunda parte ainda sobre leitura. Tá bom? Nos encontramos daqui a pouco.